Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Jesus. Hoje para mais uma lição. Capítulo 26. Dar de graça o que de graça recebemos. A ideia de hoje é colocarmos todos nós em meditação e levarmos aquilo que vamos hoje ver para casa, pensarmos bem. Porque se nós pegarmos nisto ao pé da letra, o dar de graça o que de graça recebemos, nós já temos dificuldade ou já encontramos dificuldade alguma vez na vida. E eu passo exemplos fáceis. Quando nos é dado alguma coisa, se nos é dado gratuitamente e se nós gostamos da coisa, nós não vamos dar ao outro. Se calhar ficamos com aquilo. E isso tem um nome. Ou então, se vamos dar a alguém, vamos dar metade. Porque também queremos ficar com parte daquilo. Pior ainda quando vamos fazer disso um negócio, que é receber gratuitamente e vamos dar a troco de algo. E esse a troco de algo não tem que ser em valores. Como vamos ver mais para a frente, vamos perceber o que é. Quando nós estamos à espera de agradecer, que nos agradeçam de algo que nós damos, também tem um nome. E é essa a dificuldade que nós encontramos hoje, que é receber alguma coisa e podermos dar tal e qual nos foi dado, sem filtros, sem querermos ficar com alguma coisa e darmos isso do coração. E é um pouco aquilo que o Evangelho e Kardec nos trouxe para nós podermos pensar. Como eu vou dizendo aqui muitas vezes, o Evangelho é um manual de bom comportamento, de bem proceder, de melhoria interior. E mais uma vez, nesta lição que hoje vamos tratar, é isso mesmo. É o convite novamente à nossa melhoria interior. Neste capítulo temos estes 4 pontos: o dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do tempo e de unidade gratuita. Vamos abordar a parte inicial e no próximo mês regressamos aqui, porque isto tem muito, e eu acho que tem mesmo muito para nós falarmos. E por isso que eu digo que era bom que nós pudéssemos levar isso para casa e meditar. Porque parece uma coisa tão pequenina, e o capítulo até é pequenino, mas não é. Então Mateus traz-nos: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demónios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Isto está em Mateus 10, 8. Kardec diz-nos que dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demónios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. E é precisamente aqui nesta questão de gratuitidade que merece essa importância que eu estava a dizer logo no início. Quando Jesus fala, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, ele não se está a referir apenas a dinheiro ou a alguma forma de troca ou transação comercial. Tratamos aqui de algo que é muito importante, que é a moral e da ética perante as leis de Deus, que norteiam a moral e a ética dos espíritos. Portanto, todos aqueles que almejam, e eu considero-me como um aprendiz de espírita, todos aqueles que chegam aqui ao centro e querem seguir a doutrina, falamos disto.
É a nossa melhoria interior, a nossa modificação, seguindo as leis morais e ética que Deus nos dá. São aquelas leis. Então as leis de Deus são eternas, imutáveis, infinitas e universais. Na mesma direção, a moral e a ética espíritas não podem ser relativizadas, devendo seguir a principal recomendação, que é ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. A título de exemplo, e falando deste centro, pelo qual eu tenho um carinho enorme, quem aqui está e faz os vários trabalhos, seja de atendimento, seja de aulas aos mais jovens, seja nas palestras e os debates, fala de coração e não está à espera de ter nada em troca. Não está à espera de receber nenhum valor monetário. Como é lógico que nós não podemos ser ingênuos, porque ter uma sala custa dinheiro. Temos luz. Não podemos ser ingênuos até a esse ponto. Mas tudo aquilo que é feito com amor. É esperando que os amigos que estão do outro lado da vida nos ajudem. Mas para isso é preciso ter fé. É preciso que a fé daqueles que entram nesta porta procurando ajuda, ela exista. E que venham com esse objetivo de cura. Com esse objetivo de ajuda e de entreajuda a todos nós. Porque não fazemos ideia, as pessoas não fazem ideia de certeza, aquilo que se passa lá dentro na sala de passes é entreajuda que existe entre todos sem que nos apercebamos. De cima para baixo. Os amigos do outro lado que nos ajudam e que nós somos o meio para, gratuitamente. E não estando à espera que nos agradeçam em nada. Não dê uma mão, como é que que a mão direita não sabe aquilo que a esquerda deu, ou ao contrário. E é isso que nós queremos. É essa mudança que nós queremos que todos nós sejamos capazes um dia de fazer. Então a misericórdia de Deus, a crença, a fé, o consolo, o alívio e a cura não estão à venda. A moral envolve valores que regem o comportamento diante das normas instituídas pela sociedade ou pelo grupo social, determinando o sentido moral de cada indivíduo em suas relações saudáveis e harmoniosas. A moral busca o bem-estar social. Mas é lógico que todos temos regras. Existem regras que nós temos na sociedade. E isto remete, como estamos aqui a falar de moral e das leis morais, remete para o Livro dos Espíritos. Isto está na terceira parte, no primeiro capítulo. Onde a pergunta 629 nos diz, ou faz a pergunta, que definição se pode dar da moral? Então a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E como é que nós conseguimos distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E o homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Nós conseguimos por nós próprios distinguir o que é o bem e o que é o mal? Claro que aqui naquelas coisas mais simples é fácil para nós descobrirmos o que é bem e o que é mal. Mas às vezes aquilo que nós achamos bem para o outro, se calhar não é assim tão bem ou tão bom para esse outro. Então os nossos amigos dizem-nos que sim, quando creem em Deus e o quer saber. Deus lhes deu a inteligência para distinguir um do outro. E na pergunta seguinte diz-nos ainda, então, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se à apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal?
E então a resposta é muito simples. Jesus diz: vede o que quererias que vos fizessem e não vos fizessem. Tudo se resume a isto. É nós pensarmos se aquilo que nós vamos fazer ao outro, se nós próprios gostaríamos que nos fizessem. Ou então, conforme eu aprendi aqui, na dúvida, perguntamos a nós próprios: se fosse Jesus, como é que ele procederia? E se nós fizermos este exercício de perguntarmos se fosse Jesus, como é que ele ia proceder em determinada situação, só o facto de nós colocarmos Jesus aqui na equação, já vamos ter muito cuidado com a decisão que nós vamos tomar. Sabem que eu tive muita dificuldade durante muitos anos de dizer a palavra de Jesus. E depois encontrei a dificuldade de dizer a palavra de Jesus no círculo de amigos. Parecia que existia vergonha. E depois dizer Jesus, até dizia assim mais baixo, não é? Para não chamar a atenção, falar em Jesus. Era difícil. Ainda hoje às vezes é. Porque ele foi o ser mais perfeito que habitou o planeta, que nos deixou exemplos belíssimos que nós podemos seguir, e mesmo assim, passado tanto tempo, nós não fazemos nada. Fazemos muito pouco. E se nós colocarmos Jesus na equação, a responsabilidade é tão grande que nós vamos tentar corrigir ou tentar fazer a coisa da melhor forma quanto possível. Na Gênese, Kardec, na parte acerca da origem do bem e do mal, diz-nos: se o homem fosse criado perfeito, fatalmente seria levado para o bem. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse fruto do seu próprio trabalho, a fim de que dele tenha o mérito da mesma maneira que a responsabilidade do mal que é praticado por sua vontade. Nós somos responsáveis pelas duas coisas. Não podemos bater no peito quando fazemos o bem ao outro e esconder no bolso quando praticamos o mal para outra pessoa. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, por aquilo que dizemos, por aquilo que pensamos. E isso depois tem um custo. Quando chegar à altura do ver e do haver e o ver, não é? O existir, nessa altura dá muito que pensar. E quando eu digo que nós regressamos a esta vida com uma mochila aberta, com as coisas que temos pendentes para resolver, mas infelizmente a mochila vai aberta e existem muitas montras à nossa frente e distrações, é verdade. São relatos dos amigos que dizem que queriam vir cá e queriam resolver isto e aquilo, porque deixaram para trás as pendências, mas que depois chegam cá e acumulam tantas outras que não têm forma de as resolver. Doutrina espírita como doutrina consoladora, para quem a quiser estudar. Temos aí um manual de boa conduta, manual para um dia sermos, e com certeza todos seremos, se calhar não nesta vida, mas nas seguintes, com certeza. Eu vou ter muitas vidas ainda pela frente, com certeza, para resolver isso e para me tornar um dia homem de bem. É isso que todos nós almejamos. Como o homem tem de progredir, os males aos quais está exposto são um estímulo para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o à procura dos meios de se preservar deles. Se ele não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à busca do melhor. Ele se entorpeceria com a inatividade de seu espírito. Não inventaria nada, não escolheria nada. A dor é o aguilhão que compele o homem a avançar na estrada do progresso. E é verdade. Quando entramos dentro de uma casa espírita, grande parte de nós veio por uma dor pessoal,
ou de um familiar. Infelizmente, quando tudo corre sobre carris e muito bem, temos tendência a esquecermos do que fomos, do que já fizemos. Está resolvido, portanto está tudo bem. Só que quando nós perdurarmos nos erros, nos vícios, no mal dizer, quando nós nos mantemos nesse tipo de situações, quando nós não estamos atentos e não ouvimos o nosso protetor, o nosso anjo da guarda, aquele que nos acompanha diariamente, quando ele já não tem nada a fazer, quando ele já não consegue mudar-nos, temos a dor. E esse é o meio para o qual, se não for a bem, vai a mal, nós mudamos, nós recorremos. Nós só vamos ao médico quando estamos doentes. Poucos são aqueles que fazem as visitas de rotina, obrigado, para se seguir e saber se continua tudo bem com o nosso corpo. A mesma coisa acontece quando nós nos sentimos bem. Se está bem, então não procura ajuda. Esquecemos o espiritismo, esquecemos a doutrina, esquecemos o Evangelho. Quando nos colocamos de lado, a dor aparece, os amigos de outra altura regressam e nós cá estamos novamente. Portanto, que essa oportunidade possa ser um novo recomeço, que é aquilo que nós pretendemos. Então, como é que nós podemos entender melhor Jesus, quando Ele nos diz dar de graça aquilo que de graça recebemos? Primeiro é preciso perceber aquilo do que Jesus estava a falar. O que é que nós recebemos de graça nas nossas vidas? Os nossos talentos, a nossa inteligência não caíram do céu. Deus não distribui inteligência ou aptidão para certas coisas. Certas profissões, tais como música, teatro, mecânica, engenharia, etc. Isso são as conquistas do Espírito nesta e noutras vidas. Seria injusto para aqueles que se esforçam em conseguir algo se Deus distribuísse estes valores de forma aleatória. O que é então que temos neste mundo, mas não é nosso? Primeiro, o nosso corpo. Deus nos dá de empréstimo para que possamos vir aqui. E isso, vindo cá, portanto, permite habitá-lo e podemos aprender nas múltiplas experiências. Depois temos os bens materiais, como é lógico. Temos aquilo para o qual nós trabalhamos. Para ter uma casa, para ter um carro, para ter uma família, enfim. Mas se nós falarmos do corpo físico, que é aquilo que Deus nos dá para nós cá regressarmos e experienciar e resolver coisas do passado, ele é um bem de imenso valor. E a não ser em casos muito extremos, todos recebemos o nosso corpo em perfeito estado. E pretende-se que ele seja devolvido, entre aspas, em perfeito estado. Tal como numa casa. Quando nós alugamos uma casa, ela deverá ser devolvida dentro das mesmas condições que nos foi entregue. E se nós sofremos com doenças, nada mais estamos do que a colher os frutos que semeamos. E lá vem a dor. Abusos são cometidos, comemos demais, dormimos pouco, a parte de dormir pouco é para mim, bebemos, fumamos e vamos agredindo aquilo que Deus nos emprestou. Nervosismos em excesso, trabalho fatigante unicamente para a ambição ao poder e ao dinheiro, divertimentos pouco recomendados e tudo isso contribui para minar a saúde. E que mais? Existe algo de muito importante. Existe uma faculdade que nos permite trabalhar intimamente com a espiritualidade. Falamos da mediunidade. Esta faculdade não é privilégio de ninguém.
Muito pelo contrário, ela existe em todas as classes sociais, em todas as raças e credos. Poucos imaginam que um padre numa homilia ou um pastor num discurso mais inflamado ou outro qualquer podem ser médios em ação. E é verdade. Nós às vezes, a mim já me aconteceu e só me apercebi depois mais tarde. Não sei se terá sido por mim ou se terá sido uma influência, mas eu creio que na altura terá sido uma influência. Numa situação de um amigo que não interessa qual é, nem quem é, nós estávamos a falar de algo tão vago e de repente seguimos a direção de Jesus. E vários exemplos foram colocados ali que encaixavam perfeitamente na dificuldade que esse amigo estava a passar. Eu nunca pensei que ele fosse dar uma volta de 180 graus à sua vida. Nunca pensei. E de certa forma aquilo mexeu com ele. Ainda não teve coragem para vir a uma casa espírita. Mas pelo menos já leu o Evangelho. Que até foi eu que lhe dei. E essas influências que todos nós recebemos diariamente, boas e más, podem ter e têm com certeza uma grande influência naqueles que nos rodeiam. Para um lado e para o outro. Depende da afinidade. Depende dos amigos que nos acompanham. E portanto, como aqui e continuando, eles podem não saber, ou podem chamar isso uma inspiração do Espírito Santo ou outra coisa qualquer. Eu não sei o que é que foi, só dias mais tarde disse, eu não sei como é que eu me lembrei daqueles exemplos todos de seguida, mas alguém me soprou aquilo aos ouvidos. E fico super feliz por esse alguém ter contribuído grandemente, porque eles estavam numa espiral de destruição total e ter mudado. De alguma forma aquilo tocou-lhe. Por isso é que eu digo, palavras de Jesus, às vezes dita, já faz uma diferença enorme. Nós temos é medo de a pronunciar. De qualquer forma, é algo que recebemos de graça, como nossos corpos, e que tem um destino específico. Deus quer que a luz chegue a todos. E é para isso que Ele tem feito uso dos médiuns, trazendo a sua palavra consoladora. Antes eram chamados de adivinhos, magos, pitonisas e muitas outras coisas. Hoje sabemos que são a ponte que nos liga ao outro lado da vida. Nesta posição, como intermediário, o médium tem o sagrado dever de utilizar esta faculdade em proveito do próximo. De graça. Diunidade é uma faculdade divina bastante notável que não pode ser usada como meio de subsistência, porque é para dar de graça. A mediunidade depende, antes de tudo, dos espíritos, por isso ninguém pode garantir conseguir resultados em dado momento, pois não se pode prever a reação dos espíritos. A mediunidade é coisa santa, pelo que deve ser praticada santamente e de graça. É, na verdade, uma grande oportunidade que ele recebe, pois tem a possibilidade direta de trabalhar ajudando. Foi por causa do comércio dos poderes mediúnicos que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. E remete isto para o livro dos médiuns, onde nestes dois pontos, no 304 e no 306, fala dos médiuns interesseiros. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à trapaça do que semelhante ofício. Não há charlatanismo desinteressado. Médiuns interesseiros não são apenas os que porventura exijam uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda a sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. É esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões
os que desse modo se lhes colocam sob a dependência. Então, mediunidade não é uma arte. Não é talento, pelo que não pode tornar-se profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Explorar alguém a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar quem paga. Essa é a gravidade para aqueles que são realmente médiuns ostensivos, porque todos somos médiuns na mais derivada situação e no mais derivado patamar, mas os ostensivos são aqueles que também são mais assediados. E se esses companheiros não tiverem discernimento suficiente para se manter no bem e fazer esse exercício, vão colocar abaixo. E aquilo que Deus lhes deu para que pudessem ajudar o próximo, dando de graça o que lhes foi dado, e mais uma vez reforçando, se não tiverem equilíbrio, vai colocar abaixo. É muito sério este assunto, para todos nós, mas mais ainda para aqueles que são médiuns, ostensivos. Então Jesus, o nosso grande mestre, refere-se gratuitamente no sentido de que não devemos receber nada em troca pelos serviços elencados no referido versículo, ou seja, não devemos receber dinheiro, nem objetos materiais, nem buscar recompensas, tais como elogios, satisfação do ego, envaidecimento, de nos sentirmos importantes a tal ponto de nos colocarmos acima de outros, de buscarmos a fama, os holofotes, mesmo que não recebamos recursos financeiros. Porque não receber de graça também é isto. Eu não gosto que me agradeçam de nada. Não gosto mesmo. E algumas pessoas sabem que eu não gosto que me agradeçam de nada. Se eu faço aquilo, faço, e aquilo que faço, faço de coração. Se é numa situação profissional, como é óbvio, eu trabalho para receber algo. Neste tipo de trabalho, que é falar de Jesus, falar de Deus, e se puder ajudar alguém nesse processo, eu não estou à espera que me agradeçam de nada. E quem sabe que é assim, sabe que é assim. Eu não gosto de agradecer. E não gosto que me agradeçam. Podem pensar que é assim um bocadinho arrogante da minha parte, mas não é. E por eu saber que os amigos menos afoitos ao trabalho se vão aproveitando de pequenas coisas, são pequenas coisas. Se me disserem, olha, o trabalho correu impecável, eu fico satisfeito. Mas se isso se tornar um envaidecimento e eu deixar que esse envaidecimento entre, a porta aberta. E disso serve de salto, serve de rampa de lançamento para outras coisas. E acreditem que os espíritos do outro lado têm todo o tempo do mundo. Podem demorar anos a fazer que alguém caia. Mas têm tempo. Muito mais tempo do que aquele que nós temos aqui, enquanto encarnados. Então a recomendação do Mestre é que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Sendo, pois, a referida gratuitidade uma concessão divina em favor do alívio dos que sofrem e como meio de propagação de fé, sem fins comerciais, especulativos e de meio de vida. Antes de tudo, que é o mais importante, também devemos curar a nossa própria enfermidade. Para nós estarmos capazes de ajudar o próximo, primeiro nós temos que estar bem. Parece correto, ou não? Como é que eu quero abarcar, ajudar toda a gente lá em casa, se eu próprio não estou em condições? Portanto, se eu não estou bem, aquilo que vou fazer em favor dos outros também não vai correr bem. Então, primeiro temos que nos ajudar a nós próprios. E depois, ajudar os outros.
E ajudar primeiro aqueles que estão connosco na caminhada e depois os outros. E não queiramos abraçar o mundo porque os nossos braços são muito pequeninos. Um passo de cada vez. Limpar a própria lepra. Ressuscitarmos-nos e expulsar os demónios de dentro de nós. E acreditem, não deve haver ninguém que não tenha o seu próprio demónio. Eu tenho alguns. E alguns não vou resolver nesta encarnação. Mas pelo menos eu sei que os tenho. Portanto, já ganhei qualquer coisa. A fim de promovermos a nossa necessária libertação moral. E só assim o bom trabalho aparece. Para sermos considerados discípulos de Jesus, é necessário o desenvolvimento de valores morais. O desinteresse, a abnegação, o sacrifício, a mansidão, coragem, dignidade, humildade e amor. A doutrina espírita não se coaduna com qualquer tipo de cobrança para a prestação de serviço espiritual. Os ensinamentos tratam da desaprovação da mercantilagem em nome da doutrina espírita. Se recebemos de graça devemos dar. Para obter benevolência dos bons espíritos, é condição ter humildade, devotamento e abnegação, o mais absoluto desinteresse material. Quando nós entramos aqui dentro, na sala de passes, vamos abordar isto de outra forma. E já voltamos aqui. Desde pequenino, que eu sempre tive a sensação, ou o sentido de querer ajudar alguém, de curar alguém. Eu acho que todos passamos por isso, não é? Um ato de magia, de curar alguém. Depois, um dia, com uma dor dos meus pais, nós conhecemos a doutrina espírita num outro centro que não este. Mas, entretanto, depois eles emigraram e eu também, para ser honesto, também me desviei e foi por outra dor que eu regressei aqui. E daqui fui aprendendo muito mesmo. E por isso é que eu sou muito grato à doutrina e a esta casa. Quando me convidaram para poder dar passes, vocês não imaginam a felicidade com que eu fiquei, porque ia ter essa possibilidade de poder ajudar alguém. Na realidade não somos nós que ajudamos, nós somos o meio para. E o trabalho que é feito aqui, pelos amigos espirituais desta casa, é imenso. Quando eu digo que nós não fazemos bem a ideia daquilo que se passa ali dentro, é porque não fazemos mesmo bem a ideia. E nós vamos ali de coração aberto, orando, para aquela pessoa que está ali à nossa frente, pedindo autorização para poder, aquele espírito poder receber a ajuda, pedindo aos amigos para podermos ser nós o meio naquela altura de ajudar a ele e àqueles que o envolvem. E era também muito importante que aqueles que lá estão sentados, porque eu também me sento de vez em quando, pudessem nessa altura ter realmente os pensamentos elevados. Pedir para ele e para os outros. Porque muitas vezes, acreditem, a pessoa que está sentada não está a receber, está a doar. E está a doar para o outro que está ao lado. Ou até para nós próprios. E não faz ideia. E estão a dar de graça o que de graça receberam. E por isso é que eu digo que isto é muito mais profundo do que aquilo que nós possamos pensar.
estar ali em comunhão com Deus, com Jesus, naquele instante, naqueles 2, 3 minutos. As energias que são manipuladas naquela altura. Aproveitadas para ajudar o colega do lado, pensando que estão a receber ajuda. Vejam quanto belo isto é. E nós não fazemos ideia. O galardão é a consciência tranquila em decorrência do serviço prestado gratuitamente, não apenas no campo da mediunidade, mas em todos os setores da atividade na seara do bem. Todos vocês, assim como eu, podemos ser médios, podemos ser passistas em casa e nem sabemos disso. Chega o filho perto de nós, ai, que eu bati ali, dói-me isto. Passa a mão pela cabeça, deixa lá que isso passa. E passa. E vocês deram um passo e nem souberam que deram um passo. Ou quando estamos numa situação de tristeza grande, porque aconteceu alguma coisa, ou não aconteceu aquilo que a gente queria, e vem a minha pequenita de 5 anos, e chega o meu pai, dá-me um abraço do tamanho do mundo, e é um alívio tão grande. E ela foi aquele médium passista naquela altura, que deu de graça, pois ela, com aquela idade, nem sequer pensa em ter algo em troca. Tanto de graça, que de graça tinha, que de graça recebeu. E deixo-vos com esta imagem, onde Jesus curava o cego, dizendo-lhe que foi a fé dele que o salvou, e onde estavam os discípulos por trás, vendo o mestre ensinar. Este era o trabalho. Tenho muito mais para falar sobre isto. Não pode ser agora tudo. Quando chegar novamente a minha vez, para o próximo mês, regressamos aqui porque eu gostava de regressar. Se aqui o nosso boss assim entender, para falarmos mais da parte da cura e nos apercebermos que ela está ao alcance de todos. E agora convidá-los a cerrar os olhos, se assim quiserem. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que nos dás de estarmos aqui reunidos hoje em Teu nome, nesta casa, neste hospital. Onde todos os irmãos deste e do outro lado da vida aprendem as lições de Jesus, as Tuas lições, Mestre. A praticarmos o bem, a sabermos o que é o amor, a perdoar os nossos inimigos, a sermos um dia homens de bem. Te pedimos, Senhor, que possas ser o alívio daqueles que sofrem, sejam eles males físicos ou espirituais. Sejam eles deste ou do outro lado da vida, aos amigos, aos familiares, aos menos amigos.
que todos eles possam receber em conformidade. Que possam ver a sua dor aliviada. Possam encontrar a candeia que lhes dá a luz até ti, Mestre. Até um dia, Senhor, nos podermos encontrar contigo. E te abraçar. Chorando nos teus braços. Olhando para trás e dizer, eu consigo. Que a fé nunca nos falte. Que possa estar connosco, hoje e sempre. Que assim seja.